E o chefe dos eunucos ainda teve que esperar mais um ano, que eles chamam o ano de embelezamento, que eram 6 meses, usando mirra, perfumes, e mais outros 6 meses usando ungüentos e tal. E eu fui escolhida. Glória a Deus por isso. E o interessante é que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. E eu lá na, na, na mansão, né, na casa do rei, já como rainha, e meu nome mais não era... Eu esqueci o meu nome. Isso, Adassa, agora Esther, né, depois de Adassa eu virei Esther. E estava lá e todos os dias o meu tio Mordecai me visitava para saber se estava tudo certo, se estava tudo ok. E uma dessas idas dele ao palácio, ele ficou sabendo de uma conspiração contra o próprio rei. Os próprios chefes ali estavam conspirando. E ele me fez saber disso. E eu prontamente fui avisar ao rei de que estavam conspirando contra ele, que iriam matá-lo. E assim, mais uma vez a vida do rei foi salva. Passado isso, e também o rei esqueceu desse fato, existia uma pessoa na corte, que era Amã, que foi engrandecida pelo próprio rei. E, como de costume, as pessoas tinham que se curvar perante ele. Só que Mordecai não fazia isso, meu tio. E ele se enfureceu muito. Ele ficou muito chateado. E decretou ali a morte de Mordecai. Só que aí, ele justamente não fez somente isso contra Mordecai, mas contra todos os judeus. E até então eu ainda não tinha falado qual era a minha linhagem judia, né? Por orientação mesmo de Mordecai. Só que eu não sabia desse acontecimento, porque a mãe tinha jurado de morte todos os judeus. E Mordecai saiu dali muito triste, porque nós iríamos simplesmente morrer. Então, ele se vestiu de pano e sacos cinzas sobre a cabeça, como era costume antigamente. E ele não conseguia, por causa disso, por causa dessas vestes, não conseguia adentrar o palácio. Então, vieram os servos para saber o que estava acontecendo, porque até então eu não sabia. Então, ele falou para mim, olha, nós somos jurados de morte, a Amã decretou a nossa morte porque nós não nos curvamos a ele. Então, o que você não vai fazer nada? Aí ele, não, façam o seguinte, jejuem e orem por 3 dias. Então aí, eu pedi para que o meu rei, né, Assuero, me cheguei até ele e o seguinte, se ele se agradasse da pessoa que chegasse até ele, ele estendia o cedro e assim eu fiz um pedido. Só que não ali. Eu fiz um pedido de um banquete e falaria o meu pedido no próprio banquete. Passado isso, o rei ele estava se sentindo assim, meio angustiado, e ele estava revendo o livro que fora escrito que Mordecai havia salvo a sua vida. E ele ficou pensando, poxa, eu não fiz nada para essa pessoa fez uma boa ação para mim e eu não contribuí. Então, ele chegou a Amã e perguntou o seguinte, o que você faria a uma pessoa que fez assim, assim, assim para mim? Ah, eu daria as maiores honras possíveis. Então, pois bem, vista as vestes azuis e ponha um cavalo, porque o Mordecai vai passear pela cidade. Ah, ele ficou uma arara, né? Ficou super chateado, porque ele havia jurado de morte o próprio Mordecai. Mas mesmo assim, ele mesmo vestiu o Mordecai. Então, ali no banquete, desculpe, antes do banquete não, a família de Amã disse o seguinte, olha, se você fez as honras para o próprio Mordecai, você não vai escapar dele. Então ele ficou muito chateado, muito angustiado, mas por ele ter que ir ao banquete, ele foi. No banquete que eu havia pedido ao rei. E ali eu falei que Amã tinha decretado a morte de todos os judeus. E ali eu falei, gente, eu sou judia e esse homem
esse assassino, ele quer nos matar. Então ele ficou assim, né, estupefato, e, e o anel que o próprio rei tinha dado a Amã, ele o tirou, porque ele era muito mal conosco. Então, e até porque ele havia prometido 10.000 talentos de prata para quem fosse matar o meu povo. Então, o rei concedeu-nos que a forca que foi feita para Mordecai era agora para o próprio Amã. E ele e todos os seus 10 filhos morreram também na forca. E depois disso, nosso povo foi salvo, foi liberto, porque nós vimos escravos da Babilônia por Nabucodonosor. Então, depois disso, Mordecai, ele ficou com o anel que fora dado a Amã, e ele também se tornou superintendente do palácio. Então, fiquei muito feliz porque Deus me colocou ali no lugar certo e no momento certo. E assim ele sempre faz com o seu povo. Ele sempre promociona uma forma, mesmo que mais inviável do mundo, para que o povo dele seja salvo. E assim é conosco hoje. Deus sempre olha por nós, Deus sempre nos protege de todas as coisas, mesmo aquilo que a gente às vezes acha que isso aqui não é nada, mas Deus está ali nos protegendo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos levantar para fazer oração. Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais um maravilhoso dia que o Senhor nos concedeu. Um dia de sol, um dia em meio à natureza, um dia em que nós possamos aqui, nós podemos desfrutar da amizade com o nosso irmão, dos nossos irmãos em Cristo, Pai. Senhor, como houve com Esther e com Daniel, o Senhor tem livrado o seu povo desde a antiguidade até hoje, Pai. Por isso que eu te peço que possa nos manter firmes até a tua volta. Como o pastor Hélio falou, e está muito próximo. Que nada venha nos impedir de chegarmos a ti. Eu peço que fique conosco durante a programação, nos protegendo e nos guardando. Em nome de Jesus. Amém. Ângelo, Ângelo, Bom podia dia dar um para pause. todos vocês, bom Dá um dia. pause e continua depois de novo. Aquela página fora.